Olá, alunos, tudo bem? Então, nós vamos dar início, a esse próximo assunto hoje, que é o futsal, a modalidade futsal. Este é o primeiro assunto da nossa AVC, então vamos ficar bem atento na aula e fazer as atividades, que fazem parte da AVC. Então, nós vamos falar sobre a história, os fundamentos, as regras e a tática. Sobre a questão da história do futsal. O futsal ele tem duas versões. Uma primeira versão é que foi criada no Brasil, que surgiu no Brasil e foi regulamentado no Brasil. Mas uma versão muito mais aceita é que ele surgiu, foi criado no Uruguai. Por quê? Porque na década de 30, que foi o período da sua criação, o Uruguai tinha sido campeão olímpico, campeão mundial. Então existia um desejo de praticar o futebol de maneira muito mais forte do que antes, porque era o orgulho do país. E essa versão é a mais aceita, que foi que surgiu lá, no Uruguai devido a essa realidade. E depois sim, depois de que surgiu no Uruguai, veio para o Brasil. E o professor de física, chamado Juan Carlos Siriani, é que ele que elaborou as regras, a regra desse esporte. Então, o primeiro nome que ele deu não foi futsal, nem futebol de salão, como algum era antes do futsal, mas ele deu o nome de indoor football, foi o primeiro nome dado à modalidade. Então, mas eu queria falar sobre a história de um ponto de vista diferente, mais reflexivo. Então, a história é importante? É. Por que é importante? Porque o que nós conhecemos hoje do futsal, a modalidade agradável que nós praticamos, que nós assistimos, ela existe hoje porque teve um início, teve uma origem. E essa origem tem que ser valorizada, porque se não fosse esse início, essa origem, essas pessoas que fizeram parte, dessa construção dessa história, não existiria esse esporte. Hoje a gente percebe que o futsal ele agrega muitas pessoas, ele faz parte, o professor de educação física usa na própria educação física para trabalhar valores, para trabalhar a questão da qualidade de vida, e as pessoas também fazem isso no seu cotidiano, no seu lazer. E outro aspecto importante, o futsal hoje envolve umas inúmeras funções de profissionais, Tem professor de educação física, técnico, tem massagista, tem o próprio jogador que é um profissional da profissão, tem outros especialistas, tem médico, tem psicólogo, Tem pessoas que trabalham na questão técnica do jogo, pessoas da limpeza. Então, o futsal ele abrange todo um apanhado de pessoas que usufrui do futsal. Então, o futsal, para que nós conhecemos hoje, ele é fruto da sua origem, e das suas transformações. Teve o Juan Carlos Siriani que criou, que normatizou o esporte, mas outras pessoas contribuíram para chegar ao que existe hoje, evoluindo nas suas melhoras, tornando um esporte cada vez mais agradável de jogar, de assistir. E hoje o futsal está presente em quase todas as escolas, porque não precisa de um campo, mas um espaço mais reduzido que pode ser praticado. Então, a história ela é importantíssima. E a partir do momento que eu olho para a minha história e reconheço a contribuição, o meu presente tem mais significado, porque eu sou fruto de uma colaboração de muitos. Se eu me coloco na minha vida pessoal, Se eu não existir, se meu pai não existisse, eu não existiria. O meu pai foi aquele que proporcionou a minha existência. O meu pai, se não tivesse meu pai, eu não existiria. Então, e o meu pai me cuidou, foi cuidando e cuidou de tudo que era necessário para me chegar até esse momento. Ou meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, seja quem for, sempre teve do seu lado. A mesma coisa foi o esporte, esse esporte futsal. Ele foi sendo cuidado por pessoas até chegar o que é hoje,
onde hoje ele tem uma grande contribuição para a sociedade, né? Por exemplo, você vai conseguir um emprego, né? Você precisa você precisa viver essa realidade. Você vai para o emprego sabendo do conhecimento, né? Daquilo que você já aprendeu, para que você possa melhor desenvolver aquela função que você está sendo chamado. Então, a sua história ela é importantíssima, né? Para fazer com que você tenha um êxito, né? E valorize também tudo aquilo que foi feito antes de você. Nós não somos fruto do nada, a gente não surgiu do nada. Nós temos uma história, e essa história, sendo valorizada, a gente dá mais significado, né? Então o futsal não surgiu nada, ele tem uma história, ele tem toda uma contribuição dada a ele, tá certo? Vamos partir agora para os fundamentos do futsal. O fundamento do futsal são os movimentos. São movimentos que são realizados no jogo. São chamados fundamentos, mas também são os movimentos, que são eles: o passe, o drible, o chute, a recepção, a condução de bola e o domínio. Então, isso faz parte do jogo, né? Isso faz parte do jogo. Sem eles é possível praticar? Sim, mas se torna mais difícil, não vai ser tão prazeroso. Então, para você dominar algo, você precisa exercitar, né? Tudo na vida a gente precisa exercitar para aprender. Foi assim na nossa escrita, foi assim no nosso falar, foi assim no nosso caminhar. Então precisa ser exercitado, como tudo na vida. E a partir do momento que eu começo a aprender, eu começo a gostar. Isso faz parte de tudo, né? As regras do futsal, eu alenquei aqui muitas regras, né? Muitas regras não, todas as regras, de forma resumida do futsal, né? Por exemplo, a primeira regra: cada equipe tem 5 jogadores, incluindo o goleiro, com substituições e as substituições são ilimitadas. Ou seja, um jogador no futsal ele pode sair e entrar, né? O jogo tem 2 tempos de 20 minutos, sendo cronometrado usando a contagem regressiva. Então, as regras do futsal, e como regra de qualquer outro esporte, eles servem para organizar o jogo, para deixar para o jogo para o jogo acontecer. Então as regras ela tem essa finalidade, fazer com que o jogo aconteça. Mas as regras elas são importantes em tudo na nossa vida, né? Não somente na organização do jogo, mas na organização da nossa rotina, organização do nosso estudo, organização dos nossos afazeres dentro da nossa própria casa, das nossas obrigações. Então, a regra, elas vão além de organizar um jogo. Elas devem fazer parte da nossa vida. Tem coisas que eu preciso fazer, tem coisas que eu vou fazer depois, tem coisas que eu vou fazer logo. Então, eu preciso me organizar para fazer bem feito aquilo que eu sou chamado, né? Como estudante, eu sou chamado a me preparar para uma prova. Sou chamado a fazer as atividades. No jogo você tem que respeitar as regras. Quais são as regras? É aquilo que é proposto no jogo, né? E a partir do momento que eu é um primeiro passo, né? Eu começo a ter disciplina e respeitar as regras, eu começo a ter um melhor desempenho. Então, as regras ela tem essa função, vai além do jogo. Ela serve para nos preparar, né, para nos conduzir. Por exemplo, se eu vou atrás de um emprego, eu sei que eu não devo ir de qualquer jeito e eu não devo falar qualquer coisa. Então eu tenho que me encaixar naquela postura que eu sou chamado, naquela postura que eu quero alcançar aquele emprego. Então eu tenho que ir com uma vestimenta correta para aquele ambiente, né? Eu vou falar as coisas que são realmente necessárias. E para me manter naquele trabalho, eu tenho que cumprir as regras da empresa. Se eu descumprir a regra, o que vai acontecer? Eu vou sair da empresa. Se eu começo a descumprir as regras do jogo, eu saio do jogo. Então, as regras são muito importantes na nossa vida, né? Elas são muito importantes e essenciais. Aí fala, né, da regra, ó, fica muito claro aqui nessa última regra. Se um jogador for expulso, ele poderá ser substituído por um reserva depois de 2 minutos. Então o jogador é expulso. A sua equipe fica 2 minutos sem um jogador. Aí depois que a equipe sofrer o gol, é a sua equipe que está com a menos sofreu o gol, aí sim pode entrar outro.
tá certo? O futsal e as táticas, né? No futsal tem as posições são bem definidas, né? Tem o goleiro, que eu disse camisa amarela, e perto do goleiro tem um fixo, que é o chamado zagueiro. Do lado direito está escrito ala direita, do lado esquerdo o ala esquerdo, e mais à frente o pivô. Então, eles têm uma postura dentro de quadra, onde eles atacam e defendem. No futsal, eles têm que trabalhar de maneira conjunta, cada um tem uma função, mas um tem que ajudar o outro, faz parte do jogo. Um tem que ajudar o outro, senão eles não conseguem ter um bom desenvolvimento. Então, aqui tem um caso muito, eu coloquei assim para vocês pensarem nisso. A habilidade dos jogadores são fundamentais para vencer uma partida de futsal. Mas o diferencial pode estar num bom sistema de jogo. Ou seja, a estratégia de posicionamento e organização de uma equipe de futsal assumido durante o jogo. Você pode ter uma equipe com um bando de jogadores habilidosos jogando futsal de forma desorganizada, ou uma equipe com jogadores habilidosos jogando futsal de forma organizada e temida pelos seus adversários. O que é melhor? Os jogadores muito habilidosos, mas jogam desorganizado, ou os jogadores, eu até digo, né, menos habilidosos, mas com organização. Eu prefiro jogadores menos habilidosos que têm uma organização. E eles vão saber atacar e defender. E isso é muito mais importante do que só ter habilidade e ser desorganizado. Então, isso é muito importante no futsal. É a questão de saber ajudar um ou outro. Isso cabe também para a vida, né? Cabe na nossa vida essa realidade. Então, o futsal, a tática, existe algumas bem básicas, né? O sistema 2-2, 1-3, 3-1, 1-2-1. E os sistemas eles podem ser tanto de ataque como de defesa. E a gente vai discutir isso mais na frente, né? Vamos se deter um pouco mais sobre isso. E a partir dessa aula e da atividade do vídeo complementar que eu passei para vocês, vocês vão responder um exercício no Google Class, no Google Sala de Aula. E aonde, vocês já sabem, a participação de vocês é essencial, né? E fez a diferença já na AVI. Quem participa tem nota 5 e vai ser somada com a AVC. Então, passam também essa informação para os outros colegas de vocês para que ele participe. Além de se preparar, né, você já está ganhando ponto participando das atividades. Tá certo? Deus abençoe.